Knock, knock. I said, knock, knock. Galera, e hoje nós vamos falar do segundo episódio de The Walking Dead, Dead City, o episódio chamado Quem Está Aí? O Negan voltou a ser o Negan dos Salvadores? Como isso? Sentiu saudade do tempo de ruindade? Quer saber tudo? Então vem comigo que depois da vinheta a gente solta tudo que rolou no episódio, é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muller e desejo que a força esteja com cada um de vocês. E se é a tua primeira vez aqui no Spótico, seja muito bem-vindo e deixa aqui a tua inscrição que vai fortalecer demais o nosso trabalho. Só a tua inscrição é para botar esse canal lá em cima, fazer a gente crescer. Ativa o sininho e junto com toda a galera, deixa o like que é importantíssimo pro YouTube saber que você tá curtindo o nosso conteúdo e conteúdos assim, beleza? Bora pra análise. Assim como no primeiro episódio, outro episódio sem um pingo de frescura e já começou exatamente da onde parou o episódio anterior. Nós tínhamos a dúvida de saber quem que era aquela senhora, né? E aquela senhora que apareceu por 2 vezes ali no episódio anterior, misteriosa, ela acaba conduzindo a Maggie e o Negan mais pra cima ainda naquele prédio que eles estavam. Eu acho isso bacana porque a série se passa em Nova York e além de ser uma cidade extremamente populosa, é uma cidade de arranha-céus, de prédios altíssimos, né? E isso ficou muito claro. A questão do medo da altura da Maggie, à medida que ela ia subindo aquelas escadas, aquela altura ia dando aflição nela, né? E depois em outros momentos, aonde indo atrás daquela senhora essa que tem o nome de Esther, que conduz, que ela sente que ela precisa conduzir o Maggie e a Negan para o grupo que ela pertence, para que eles possam ficar em segurança. E ali tem toda uma estrutura, uma espécie de não sei nem o nome daquilo, que a gente agarra ali 2 manoplas ali, se joga com o peso do corpo, a gente atravessa ali de um prédio pro outro, né? Cenas muito parecidas com o jogo de videogame, parecia que a gente estava passando por fases de videogames, né? Achei muito bacana essa pegada. Bom, essa senhora acaba conduzindo Maggie e Negan para esse grupo dela. Esse grupo não recebe bem Negan e Maggie. Claro, nós estamos num mundo onde ninguém confia em ninguém, né? Maggie e Negan são presos por essa galera, colocados num banheiro ali, até que eles possam decidir o que fazer com os dois, né? Mas no desenrolar de tudo ali, eles percebem que realmente eles estão para ajudar, eles não fazem parte dos Burazi. Nesse momento, em Dead City, nós temos o grupo da Nova Babilônia, que a gente por enquanto só viu os marechais, né, ou os xerifes, os marshals, né, principalmente a figura do Armstrong. Eu tinha dúvidas se esse Armstrong, se esses marechais trabalhavam para o croata ou não. Esse episódio já elucidou isso. Realmente não tem nada a ver uma coisa com outra. A galera da Nova Babilônia é uma coisa, o croata é outra coisa. Temos o grupo então do croata, né, que são os Burazi, e a gente tem agora esse grupo pequeno, né, que acabou pegando ali o Negan e a Maggie, mas que agora eles estão juntos ali, e eles estão fugindo, se escondendo, e eles me parecem que no próximo episódio vão ajudar o Negan e a Maggie a tentar se aproximar mais do prédio onde está o croata. E esse povo também sentiu na pele as atrocidades desse croata, porque perderam gente para ele, hein? Esse episódio, ele também serviu não só para desenrolar um pouco mais a história, mas principalmente depois de o primeiro episódio ter distribuído as peças na mesa, né? Esse segundo episódio serviu para aprofundar um pouquinho mais em alguns personagens. O Armstrong, Marshall de Nova Babilônia, ele tinha um endereço que ele carregava com ele, e ele foi até esse endereço lá em Nova York, e a gente viu que era a casa do que eu entendi ser o irmão dele, né? Onde realmente, num ato de desespero, o próprio irmão se suicida. Ele vê lá uma foto de família, o que deve ser talvez cunhada, sobrinhos, enfim, essas pessoas não estavam mais lá. Supõe-se que talvez tenham morrido. E o cara deu um tiro na cabeça, ele vai ali com todo cuidado, cobre o corpo daquele ente, daquele familiar dele, deixa até um terço sobre o colo da pessoa, pega a arma e tem que fugir pela janela, né? Justamente porque os zumbis estão tentando entrar no apartamento. E é nessa tentativa de escapar ali do apartamento que ele é capturado por uma das armadilhas do croata. Foi por causa disso que eu disse que agora a gente já sabe que Nova Babilônia, os marshals, os marechais, não tem nada a ver com o croata. O croata agora capturou o Armstrong e a gente deve ver como que isso vai se desdobrar no próximo episódio.
Outra personagem que a gente teve um pouquinho mais de aprofundamento foi a Ginny, essa garota que não fala, que tem uma relação filial com o Negan e que foi colocada aos cuidados da galera da Meg, né, na nova Hilltop. A gente viu lá um pouquinho das construções, né, de como o pessoal está se organizando. Tem até uma escola, né, a Ginny foi colocada nessa escola e ali a gente teve já mais um pouquinho da identidade dela. Ela foi apresentada pelo professor como vinda de Oceanside. E há muito tempo que a gente não ouvia mais falar de Oceanside. E a gente nem sabe o que aconteceu direito em Oceanside, né? Acho que os caras estão devendo uma resposta pra gente sobre os finalmentes lá de Oceanside. Mas a Ginny veio de lá. Como ela foi parar com o Negan, não sei. Aonde tá o restante da família do Negan, nós não sabemos ainda, né? Mas ela tá lá. Foi assim que a gente soube um pouquinho mais dela. E a gente vê que ela, na calada da noite, também tenta sair dali da nova Hilltop. E me chamou muito a atenção por dois momentos ela olhando fixamente para uma estrutura de metal ali que me parece ser uma caixa d'água ou algo parecido com um reservatório. Eu não entendi bem o porquê dela ficar encarando aquilo. E ela sai dali da nova Hilltop na calada da noite, né? Pra sabe-se lá fazer o que, né? Dentro de Nova Hilltop deu pra ver também que ela estava hospedada no mesmo quarto que era do Hershel, né? E num pequeno flashback a gente pôde ver ali também uma conversa da Meg com o adolescente Hershel, né? Que se comporta como um adolescente bem rebeldezinho, com todas as suas raivas e não quer conversar muito com a mãe, enfim. Acho que toda mãe aí enfrenta um pouco de problema com os filhos nessa fase da adolescência, né? Até aí, zero surpresa, né? E por falar em aprofundar personagem, deixei pro final justamente o aprofundamento de personagens mais importantes que eu considero desse episódio. Quando Negan e Meg estão presos no banheiro, Negan e Meg têm um diálogo extremamente revelador, aonde a Meg cobra, né, do Negan que ele dê mais detalhes sobre o croata e ele começa a contar a história de como o croata chegou até ele. Um cara que passou por muita coisa ruim, num mundo que já estava completamente destruído pelo apocalipse zumbi. Então ele chega até ele e ele acredita sim que ele pode acolher aquele cara, um ex-cientista, né, para poder ajudar aquele cara, né? Eu tô falando lá do santuário, ele realmente acolhe no santuário. Já eram os tempos dos salvadores. Aí na sequência o Negan diz que o cara, ao passar do tempo, foi se mostrando um cara com habilidades de tirar verdades das pessoas, né? E a Meg já mata pau, você transformou ele no seu torturador, né? Ele era muito bom nisso, só que ele começou realmente a ficar ensandecido ao ponto de fazer uma coisa que o Negan nunca aceitou, mesmo nos tempos de Salvadores, que é mexer com criança. E o cara vai pra cima de uma criança que tá ali nos arredores do santuário e ele violenta essa criança. O Negan não explica direito como foi esse ato violento. Não deu pra saber se foi um estupro, ou se foi morte, ou se foi um estupro seguido de morte. Mas foi algo muito punk que esse nojento, esse assassino fez. E o Negan viu que não tinha condições de manter mais aquele cara por perto e tenta matar o cara, dá um tiro, mas ele erra o tiro e pega na orelha do croata, por isso que o croata não tem lá uma orelha, né? E ele vai embora, se perde, nunca mais o Negan ouviu falar do croata, até nesse momento. É quando a Meg vira e provoca o Negan, mas só um monstro pra fazer outro monstro, ou só um monstro pra acolher outro monstro, alguma coisa assim, e agora vem a revelação das revelações. O Negan disse o seguinte: você tá completamente errada, Meg. O que você viu de mim foi o monstro que eu fui obrigado a ser, foi o monstro que eu fui obrigado a atuar para botar medo em geral e estabelecer o meu poder ali, estabelecer a minha liderança. O show que você viu, o show de horror que você viu, era eu encenando, porque eu não era assim na maior parte do tempo. Isso destoa um pouquinho, porque se a gente lembrar lá da série principal, né, mesmo quando a gente não tava, quando o Negan não tava junto com a galera de Alexandria, tava só com os seus lá, ele já era muito temido, né? Ele já era visto realmente como um cara, um ditador, como um cara realmente sem escrúpulos, né? Então fica difícil de entender isso, a não ser que ele tinha lá um grupo muito próximo a ele, muito seleto, em que ele mostrava uma versão mais branda do Negan, uma versão mais humana do Negan, né? Porque essa fala tá representando isso pra gente. E essa fala aconteceu justamente para aquilo que viria a acontecer minutos depois disso, quando, fugindo dos Burazi, que acharam ali o esconderijo da onde eles estavam,
A Esther, aquela senhorinha, é morta sem o menor remorso por um dos Burazi. Isso irrita profundamente o Negan. Aí o Negan pega o cara que matou, né, o Burazi que matou a Esther, e vai lá pra dentro. Fala pra Negan, vai embora, que depois eu encontro vocês, sei lá, alguma coisa assim. E ele sai dali do pátio carregando o cara pra dentro do prédio de novo, com a cara dele de Negan atual. Mas quando a câmera pega lá dentro já, ele saindo da parte escura e vindo pra claridade, já com a cara totalmente transformada em Negan dos tempos dos Salvadores, eu achei aquilo fantástico, brilhante. E ali ele protagonizou, assim, pra mim, a melhor cena da série até agora nesses 2 episódios, onde ele incorpora o velho Negan, né? E começa a arrebentar o cara. Primeiro mete a cabeça do cara no vidro, bate em 3 folhas de vidro ali e toque, quem tá aí? Knock, knock. I said, knock, knock. E fala um monte de coisa lá e fala, peguem seus guarda-chuvas porque vai ter chuva de sangue. E mete a faca na jugular do cara e é só sangue que escorre por ali. Depois ele vai mais pra baixo, rasga o bucho do cara, é só tripa que cai ali. Numa cena realmente forte e não se dando por satisfeito, ele ainda joga o cara lá de cima, né? E ele faz daquilo realmente um show. Por isso que ele contou pra Meg que ele tinha que atuar daquela forma. Então, o que ele fez com o Glenn, ele fez novamente com esse cara. Então ele quis, através de um ato horroroso, extremamente violento, mostrar quem manda, por medo mesmo. Acontece que no caso da galera de Alexandria não funcionou muito bem, né? Gerou vingança e contra-ataque. Eu não sei agora o que vai virar. Que ele mandou um recado pros Burazi, ele mandou. E esse recado vai chegar pro croata, e o croata, inteligente como é, vai sacar que o Negan tá em Nova York. Escreva isso daí, que é o jeitão do Negan fazer. É o jeitão do Negan realmente agir. Ele vai sacar que foi o Negan que fez aquilo. O grande fato é que durante essa interpretação a Meg estava um pouco atrás vendo tudo aquilo. E deu dó de ver a cara da Meg. A Meg estava, parece que relembrando tudo. Vendo o Negan atuar como Negan, que matou o marido, parece que um trauma enorme se abriu na frente dela e invadiu a cabeça dela. Ela lembrou, acho que, de tudo que aconteceu com o Glenn. Ela viu de novo aquele Negan na frente dela. E ela ficou completamente assustada, horrorizada de ver aquilo. E até com medo, por que não? Mas quando o Negan se dá conta que ela tá vendo, o Negan muda a cara na hora. Que ator, hein? Que ator! Jeffrey Dean Morgan, que ator! Ele volta de novo com aquela cara de que, puxa, eu não queria que você tivesse visto isso, sabe? Mas foi preciso, tá? E só que o Negan não pede desculpa, né? O Negan, o jeito dele pedir desculpa é sem falar desculpa, né? Ele vira pra Meg e fala, vambora que enquanto a gente tem tempo, né? Eu tô num hype, eu tô numa ansiedade muito grande pelo 3º episódio, porque essa série tá fantástica, extremamente bem dirigida e um CGI, ó, de dar gosto. Que venham os próximos episódios, você já sabe, né? Aqui você pode até ficar sem episódio, mas sem análise você não fica. Então o que eu te peço? Chegou até agora no canal? Deixa a inscrição, abraça o trabalho com a gente, não perde a gente de vista não. Ativa o sininho, deixa o like junto com toda a galera que tá aqui desde o começo e seja muito bem-vindo ou bem-vindo se é a tua primeira vez aqui no canal. Fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo sempre, Spótico na área.